a necessidade de cada um, conforme cada um, há uma morada para cada qual na casa de meu Pai. Basta que vocês creiam em mim. Eu estou dizendo isto, e quem garante essa morada sou eu. Eu que estou deixando este mundo indo para o Pai, sou aquele que garante a morada. E ele pega e diz aos seus discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele afirma essa morada, pede que eles descansem, diz a eles que a fé em Jesus é a garantia total de que não haverá jamais orfandade para eles, de que todo banzo, toda melancolia pode dar lugar a uma alegria imorredora. E ele afirma isso, prosseguindo e dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé parou, pensou, e ele, como homem objetivo, como qualquer pessoa objetiva que esteja me ouvindo agora, iria reclamar exatamente do que Tomé reclamou. Para que nós te sigamos, a gente precisa saber para onde tu estás indo. A primeira coisa que se pergunta a alguém quando a gente está indo de um lugar para o outro, não conhecendo o caminho, é o endereço, é a finalidade, é o destino. Me dê o seu destino. Aí você vai eliminando as distâncias pelo destino. A pessoa diz a você o país, se você estiver fora. No país ela diz o estado, ou county, ou o distrito, ou seja lá o que for. Aí depois diz a cidade. Na cidade ela diz o bairro ou a área. No bairro ou na área ela dá a você a rua. Ela tem a número ou tem a nome. E aí ela especifica o detalhe até a porta da casa dela, de modo que a gente faz a viagem do macro para o micro, desde que a gente tenha a pontuação do micro, do alvo, do destino, do objetivo. É assim que funciona na linearidade do tempo e do espaço, é assim que funciona na geografia, é assim que funciona no chão mensurável dos caminhos físicos do homem. E aí chega Tomé e tenta aplicar a mesma lógica física, a mesma lógica geográfica, a mesma lógica linear, a mesma lógica histórica, a mesma lógica espaço-temporal, àquilo que é de dimensão espiritual. Ele não tinha ainda entendido, como todos eles não haviam, a linguagem de Jesus. E enquanto a pessoa não entende a linguagem de Jesus, ela fica associando a linguagem de Jesus às materialidades das palavras e aquilo que elas significam de modo substantivo, de modo mensurável, palpável, imediato. Por isso ele faz essa pergunta lógica. O senhor está falando na casa do Pai, para a gente não ficar angustiado. Tem muitas moradas, maravilha. O senhor está dizendo que quando foi preparar a volta e nos pega, ótimo. Mas o senhor acabou de dizer que nós sabemos o caminho para onde tu vais e a gente não sabe onde é a morada do Pai, por isso a gente não sabe o caminho. Então nós não sabemos o caminho a menos que tu nos digas o destino. E destino é uma das maiores obsessões humanas. Inclusive o Velho Testamento fala mais de uma vez sobre a deusa destino, Deus fortuna e a deusa destino, que é uma fixação dos homens. Os homens querem fortuna, significando sorte, sorte que imanta, sorte que cobre, que veste, sorte mágica, sorte alquímica, sorte química, sorte garantida, sorte fetichizada, sorte fruto de combinações, sorte de poções, sortes imutáveis, sortes de macumba, sortes de prosperidade, sortes de qualquer tipo. Mas toda sorte vista pagamente como sorte é uma coisa só. É essa fortuna pagã, é esse Deus que anima os enganos humanos desde sempre.
E ao lado do Deus Fortuna está a deusa Destino, que é outra fixação humana, correspondente ao medo humano de morrer, correspondente à insegurança do homem em relação ao que acontece com ele, não só aqui no tempo e no espaço, na geografia, no caminho terreno, mas sobretudo em relação à fobia da morte, ao pânico da morte, do desconhecido, do mistério, o que é também resultado da total falta de fé, de incredulidade, porque aquele que crê não teme, aquele todavia que não vê e que anda pelo que vê, esse não vendo morrerá de medo, porque somente aquele que crê vê o invisível, e em vendo o invisível não teme. O que todavia não crê, nada vê, e em nada vendo, teme tudo. Teme hoje, teme a tarde, teme a noite, teme amanhã, teme a meia-idade, teme a velhice, teme o destino dos filhos, teme o seu próprio, teme o que virá com a morte, teme o modo de morrer, teme as dores do morrer, teme o que está para além do morrer, e a vida inteira dele passa a ser uma procura por um destino seguro. De modo que a questão de Tomé é a questão de todo mundo. As pessoas dão qualquer coisa para saber o que as aguarda. Qual é o destino, para onde elas estão indo. E aqueles que não têm fé na possibilidade da premonição que visite o futuro e lhes traga, nem que seja uma brisa de sopro profético sobre o seu próprio destino, ainda por vir, são em geral aqueles que dizem: eu não preciso desse tipo de certeza que me vem do futuro, porque eu mesmo traço meu destino, com as minhas vontades, com as minhas determinações, com a minha perseverança, com a minha diligência, com o meu esforço, com a minha força, com a minha obstinação, com a minha tenacidade. Eu sei onde eu estou indo e eu chegarei lá porque eu determinei. Se você for conversar com um empresário, como muitas vezes na minha juventude, quando eu ainda não entendia como os empresários pensavam, e eu chegava e eles me perguntavam: escute, o que o senhor tem em mente? E eu, com o coração mais limpo e puro do mundo, dizia assim: olha, eu tenho um sonho. Não foram poucas as vezes em que eles, assim, donos de experiências, montados em dinheiro, em saber fazer as coisas, me interromperam com todo o cuidado e disseram: desculpe, pastor, mas ninguém faz nada com sonho, a gente faz com projeto. Onde é que o senhor quer chegar? Em que escala? Com que cronograma? Com que custos? E se eu tivesse pensado com essas categorias a vida inteira, eu não teria feito nada, porque eu nunca tive o que eles têm, que é dinheiro. Eu sempre fiz tudo com sonho. Eu sempre fiz tudo com nada. Eu sempre fiz tudo com imaterialidades. Eu sempre fiz tudo com visão. O único capital que eu tive foi sonho, visão e fé. E a vontade de agir, de levantar e de me pôr em pé, e de crer que se tem, ótimo, se não se tem, não é problema, se terá, porque a única coisa que falta entre o acontecer e o não acontecer é a disposição de alguém se pôr em pé e andar. Mais do que o projeto, mais do que o destino, mais do que o alvo. Essa disposição, a partir da qual tudo se constrói, tudo se ergue. Mas voltando aqui ao tema, a questão de Tomé é a questão de quem pensa com objetividades históricas, materiais, lineares, contábeis, mensuráveis, com as lógicas das conquistas e das realizações. Nós não sabemos para onde tu vais, como é que a gente vai saber o caminho? E se tu não queres que a gente erre o caminho, nos digas o destino, que aí a gente se vira. A gente chega lá, se a gente souber onde é a casa do Pai, qual é o endereço, deixa que a gente chega lá. Agora, se nós não soubermos, como é que a gente vai te achar por aí? E essa obsessão do destino não é uma coisa que acontece quem procura a Dona Diana ali no Lago Norte de um lado, ou a Dona Vilma do outro lado da rua.
todas duas lendo com cartomancia, bola de cristal, amarrações do amor e coisas do gênero. E é só carrão grande. O mais barato é áudio, que visita esses dois lados da rua ali no Lago Norte, e em tantos outros lugares de Brasília, por exemplo. As pessoas vão lá querendo saber o destino. Como também você que está aí me vendo. E que não resiste a uma profetizazinha vizinha na sua casa. Alguém diz, olha, tem uma mulher ali que eu vou te dizer. Aí lá vai você, para ficar sabendo, ela vai fechar o olho e vai te dizer que vê você com uma mala na mão. Aí você vai dizer, bom, vou viajar. Aí você começa a se preparar para cumprir a profecia. É o tal do self-fulfilling prophecy. A maioria diz que vê a pessoa encontrando alguém. E algumas ainda dizem é um barbado, ou então é careca. Aí todos os carecas viram possíveis manifestação profética. Como essa semana alguém me escreveu, dizendo que foi uma profetisa que a viu passando pela Península Ibérica encontrando um português. Aí ela foi a Londres, e em Londres encontrou um português e se casou com ele, hoje anda arrependida. E eu falei, mas minha querida, o melhor bacalhau que eu como na terra não é em Lisboa, é em algumas casas de bacalhau de Londres, porque é tão fácil encontrar um português em Londres como um evangélico no Rio de Janeiro, ou em Anápolis ou em Goiânia. É simples. O mercado de trabalho em Londres está tomado de portugueses, assim como na Suíça, na Alemanha. Então, você já foi induzida. O primeiro português que passou na sua frente, você pegou. Por causa do destino. É a obsessão do destino que desdestina a gente. Que tira a gente do alvo verdadeiro e real. Seja honesto, seja honesta. Você está me ouvindo aí no Teatro La Salle. Há outros me ouvindo em casa ou em qualquer outro lugar pela rádio. E verifique o quanto você não daria dentro de você para saber alguns futuros, pelo menos. Talvez você não quisesse saber a jornada inteira. Mas algumas coisas, alguns de vocês dariam muito para saber. E se tivesse a garantia de que poderiam saber que destino seria este, esforçar-se-iam ao máximo para perceber o desfecho das coisas. É ou não é verdade? É assim que funciona o coração, porque lateja um Tomé nas lógicas humanas mais básicas. Lateja um Tomé nas inseguranças humanas mais essenciais. Lateja um Tomé nos caprichos humanos mais fundamentais. Lateja um Tomé na humanidade de praticamente todo homem. Tomé apenas tem a coragem matemática e objetiva de expressar aquilo que outros gostariam de perguntar, mas nem sempre sentem-se na disposição e na ousadia de fazê-lo. Agora, por que eu estou dizendo isso tudo? É porque Jesus, de fato, não respondeu a Tomé conforme a lógica de Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O que Tomé está querendo dizer é, se tu queres que a gente chegue aonde tu estás dizendo que nós temos que chegar, nos digas qual é o caminho. Porque, por mais que tu nos digas qual é o caminho, se tu não indicares o destino, até mesmo o caminho não nos basta. Porque não nos basta saber um caminho se nós não soubermos em que ponto do caminho a gente tem que parar, chegar e estar. A menos que tu nos digas o caminho é este e no fim dele é o destino. Mas então diz qual é o caminho. E aí ele pergunta no caminho só por causa do destino. Ele não pergunta acerca do caminho por causa do caminho. Porque para ele o caminho não é nada a não ser a via que leva ao destino. E para Jesus o destino existe no caminho, de modo que para Jesus não há destino. O destino para Jesus é o caminho. O meu destino não é andar no caminho para alcançar um destino, o meu destino é estar no caminho.
Se eu estou no caminho, eu estou destinado, o meu destino é o caminho. Por isso ele diz, ao responder esta pergunta, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E com relação ao destino, ao Pai, às moradas do Pai, ele conclui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele desgeografiza toda a lógica de Tomé, a tira de qualquer ambiente externo celestial, de qualquer ambiente externo terrestre, e celestializa a morada no coração, conforme ele mesmo viria a dizer depois no verso 23, quando diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu o amarei, e eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. A morada de Deus sempre é no homem. De modo que o paradoxo é que na casa do Pai há moradas sendo preparadas, mas as moradas sendo preparadas na casa do Pai só ficam preparadas para cada um de nós quando a morada de Deus em nós está consumada. De modo que eu só tenho morada junto ao Pai porque o Pai tem morada em mim. E é do trabalho da morada de Deus, preparando a morada dele em mim, que é feita a minha morada no Pai. Você está me entendendo? De modo que o importante não é o destino, o importante é só o caminho. Porque o destino existe no caminho. Porque esse que diz eu sou o caminho é o mesmo que diz ninguém vem ao Pai senão por mim, dizendo que o destino habita o caminho. Porque ele é o caminho e o Pai está nele e ele está no Pai. De modo que está no caminho já está no destino. Mesmo que você não saiba nada sobre o futuro, porque em Jesus o destino não é uma revelação do futuro. Em Jesus o destino é uma segurança de ser hoje e eternamente nele. De modo que eu não quero saber nada do meu futuro. Eu já sei tudo do meu destino eterno. Porque eu já cumpri o meu destino estando no caminho. O resto é trabalho de Deus, forjando a morada do Pai em mim, para que a morada do Pai preparada em mim seja equivalente à minha morada preparada no Pai. Essa não é uma lógica matemática, mas é uma lógica espiritual que qualquer um que tem entendido o Evangelho compreende. Eu quero repetir, no entanto, a você. Enquanto você fica pensando no destino como os pagãos pensam, no destino como o homem com quem eu vou casar, a mulher maravilhosa que eu vou encontrar, o emprego extraordinário que eu vou obter. Enquanto você pensa no destino como onde você estará aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, enquanto você pensa no destino com categorias mensuráveis, contábeis, bancárias, pecuniárias, enquanto você pensa no destino com categorias imobiliárias realizáveis, enquanto você pensa no destino com essas materialidades e com essa linearidade, você perde o significado do caminho. Porque quem não entende que o destino pré-existe no caminho e habita o próprio caminho, não aproveita a viagem. De modo que o significado da jornada não está no destino, está nela mesma, está no caminho. Porque é neste caminho que eu estou andando, feito, por exemplo, no meu caso, de um mês inteiro que eu não esperava que existisse na minha agenda este ano, afastado de vocês, afastado da minha mulher, com ela no Rio e eu aqui, todo dia sendo um dia novo, bastando literalmente a cada dia aquele dia, sem nenhuma perspectiva do futuro, com nenhuma mensurabilidade, tudo gostoso como o vento, como a brisa, como a fé, que é um desespero para quem não crê,
E é uma tranquilidade absoluta para quem creu e se deixa levar pelo vento. Se eu estivesse aqui pensando no destino, eu estaria perdendo todos os dias da jornada. E não teria percebido o significado de todos os destinos na jornada de todo dia. Porque não existe um destino, existe a propósito diário na jornada. Não existe um destino, existe um significado crescente no caminho. Não existe algo a ser alcançado como um objeto fora de mim. Existe um estado de ser a ser crescido em mim à medida em que eu ando no caminho, porque no caminho eu estou destinado para a verdade e a vida, de modo que o destino do caminho é ele próprio. De modo que o significado do caminho é andar nele. De modo que a validação do caminho é a jornada na verdade e na vida. Não é qualquer uma outra coisa que possa se associar a respostas que você busca do seguinte tipo. Meu Deus, será que quando eu chegar aos meus 55 anos a minha vida vai estar completamente estável e tranquila? Ou, Pai, por que será que eu cheguei na idade que eu cheguei e eu ainda sofro tanto, eu choro tanto, os meus filhos não realizam os meus sonhos? Qual será o meu destino? Muda a minha sorte, muda o meu destino. Aí ficam essas pessoas o tempo todo preocupadas com as angústias do passado e com as expectativas do futuro. Passado já não existe, a não ser como memória. Dele eu posso tirar as experiências que em mim sejam processadas como perseverança, que se transforma em experiência, em esperança e em confiança no Espírito Santo. É o que me vem das experiências do passado. Do futuro, o que eu tenho é fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O que de fato eu tenho é o hoje. Agora, se o que ficou em mim foi feito de reminiscências do passado, e o que me habita são expectativas imateriais do futuro, eu não assisto o dia de hoje, eu perco completamente a chance do agora. Esse mês aqui em Manaus me tem feito um bem enorme para renovar esses significados da jornada. Sem querer saber de coisa nenhuma. Nenhuma vontade de saber nada. Cada dia eu quero saber menos. Cada dia é mais gostoso nada saber. Cada dia é mais gostoso só crer. Cada dia é mais seguro só seguir. Cada dia é mais confiável confiar apenas nele. Cada dia é absolutamente mais estável simplesmente crer que o meu destino está garantido na jornada que eu faço nele. Ele é o alfa e o ômega. Mas o alfa e o ômega somados não criam um subproduto chamado de destino humano. O alfa e o ômega somados resultam no ser que eu sou e serei. Nele. Isso não tem nada a ver com o meu destino. Em Cristo os destinos já nasceram acabados, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Justamente por isso, o Cordeiro morreu acabando com todos os destinos, destinando todos os homens para o caminho, para a verdade e para a vida. Enquanto você ficar preocupado com o seu destino, você ficará em busca da felicidade. E uma felicidade atrelada a destinos é uma felicidade fadada à frustração, à angústia, ao desespero, ao nada. Porque a felicidade que Jesus propõe não se vincula a nenhum destino. A felicidade que Jesus propõe, ela acontece em razão de que o destino já foi realizado como estado de ser.
Destino em Jesus não é algo a ser alcançado fora de nós. Destino em Jesus é algo a ser realizado crescentemente em nós. Porque a morada do Pai que está sendo preparada para nós equivale à morada do Pai que o Pai prepara em nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto a sua expectativa de felicidade estiver atrelada a essas coisas tópicas a serem alcançadas, de preferência com facilidade, porque felicidade humana, existencial e pagamente percebida, é equivalente à facilidade na obtenção dela. De modo que você observa, o indivíduo sortudo para você é o que não fez coisa nenhuma e alcançou tudo que você inveja ou almeja ter. Esse é o seu sonho de consumo. Meu Deus, que cara de sorte, nasceu com a quina para a lua. Como eu queria ter tudo o que ele tem. Quem me dera ter nascido com essa cara que não precisa de plástica. Quem me dera ter nascido com essa inteligência que não precisa de estudos. Quem me dera ter nascido com essa força de vontade que não precisa de treinamento, liderança e preparação, condicionamento e autoajuda. Quem me dera alcançar todas essas coisas sem precisar dos esforços todos que eu faço. Feliz é ele que tem isso tudo com facilidade. De modo que o destino gera uma falsa expectativa de felicidade que se atrela a deusa Fortuna, que quer que o destino seja realizado como uma felicidade fácil. E aí todo mundo se quebra e todo mundo pagamente quer que Jesus seja a resposta a essa oração, cuja promessa ele não prometeu como resposta. Ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas a felicidade que eu estou dando para vocês transcende aflições, transcende facilidades, não é fácil não, disse o meu pai outro dia, tentando engolir uma coisa sem conseguir. E eu, que foi paizinho, que foi paizinho, que foi paizinho, uma coisa tão boba, uma gota d'água, ele entalado com uma gota d'água, todo ali, com traqueostomia, que foi? É assim mesmo, é assim mesmo. Quem sabe que é assim mesmo, é feliz sempre. Porque felicidade para Jesus não se atrela ao destino tópico e nem se atrela à deusa Fortuna, que faz a sugestão da felicidade fácil, mas se liga a um estado de ser. O bem-aventurado, o Macarius, o grego, que é feliz espiritualmente, o bem-aventurado é bem-aventurado apesar de, enquanto ele vai andando, vai chorando. É bem-aventurado e feliz enquanto exercita a mansidão, o autocontrole, o domínio próprio. É bem-aventurado e feliz enquanto gasta tempo tentando pacificar pessoas chatas, antipáticas, inimizadas, cruéis, inimigas do bem. É feliz enquanto continua desejando que haja mais justiça. Enquanto deseja comer o pão da alegria dos outros pela justiça que os visitou também. É feliz enquanto mantém a mente limpa, enquanto esvazia a mente das poluições. Ele não tem aquela obsessão de entupir a mente de todas as informações e de todos os excitamentos. Ao contrário, esse feliz é o que deseja tirar o lixo da mente, porque é no vazio de lixo da mente que vem a serenidade e a paz com a qual a gente não só ouve a Deus, mas a gente vê a Deus em nós. O feliz do ponto de vista de Jesus suporta perseguições e aflições por causa de uma boa consciência, por causa da justiça e da verdade. Isso não tem nada a ver com facilidade e não tem nada a ver com um destino. Isso tem a ver com o caminho, tem a ver com a verdade, tem a ver com a vida, tem a ver com o Pai já habitando em nós, tem a ver com o fato de que a morada que está sendo preparada não me aguarda, tanto quanto ela já está sendo construída em mim, de modo que eu irei para ela quando ela estiver acabada em mim e não antes. Assim, meu querido, você está me ouvindo bem? Eu queria tanto estar vendo você, mas eu estou tentando imaginar aqui as centenas de rostinhos amados,
Assim que eu queria dizer a você é o seguinte: pare hoje com esse engano de procurar destinos. Você não é um ser com destino, você é uma pessoa que carrega uma destinação do caminho. Seu destino já está consumado, já é o Pai morando em você. O que seria o destino a ser alcançado, a morada do Pai, Jesus já a existencializou e disse que quem crê e que abraça essa palavra, ele e o Pai vêm e fazem nele morada. De modo que, enquanto eu habito o tempo e o espaço, existencialmente eu estou sendo habitado pela eternidade. Quem crê em mim, disse Jesus, já passou da morte para a vida. Já está consumado também nesse aspecto. Minha felicidade já está realizada, meu destino já está completo, como eu disse, já nasceu feito antes do mundo começar, por causa do Cordeiro que morreu por mim. Se eu me desvinculo, se eu me liberto desse Deus destino e dessa deusa fortuna, o que fica dentro de mim é significado. Aí basta cada dia seu próprio mal. Aí eu já não ando mais ansioso por coisa alguma. Aí eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas todas vão se harmonizando à minha volta. De tal modo que Jesus começa esse texto dizendo: não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim, e diz qual é o segredo dessa confiança, que não é ter visões do futuro, não é tarô, não é carteado, não é bola de cristal, não é nada disso. É Cristo em nós, a esperança da glória. O destino é o caminho e nele eu já estou. É a verdade que realiza a vida. E na verdade eu estou abraçando e comendo vida todo dia se permaneço no caminho. E se eu tenho essa certeza de que o meu destino é o caminho, que no caminho eu tenho Pai, eu tenho Filho e tenho a mim mesmo, que no caminho eu tenho a morada por vir e tenho a morada que já é, que no caminho eu tenho tudo, o que concerne a Deus, a mim, porque eu tenho verdade e vida em Cristo. Se isso está estabelecido em mim, sabe o que é que acontece? A fantasia perversa e diabólica da felicidade como destino é arrancada da cabeça da gente. Essas ilusões todas desaparecem. A gente perde o medo de sofrer, a gente perde o medo de ter dor, a gente perde o medo de amar, a gente também perde o medo de dizer não, chega, a gente também passa a se amar, se respeitar, a gente também não aceita mais viver sob indignidades perversas para as quais o Senhor não nos criou e nem está solicitando-as de nós. Porque a gente já sabe qual é a nossa destinação, que está embutida na jornada. Quando essa visão entre nós, o dia também se esclarece. Os olhos da gente mudam. Quando o caminho passa a ser o significado da jornada em si, os meus olhos mudam. Tudo é diferente, tudo se poetiza, sem aquele romantismo idiota. Tudo ganha piedade sem pieguismo. Tudo ganha sentido, sem a exacerbação das buscas de um significado meticuloso. Ao contrário, o coração se satisfaz com o significado que vem do crer e do descansar. Será que há alguém aí tendo coragem de pensar que eu não disse nada prático? Percorra a terra inteira e procure aonde você vai encontrar uma palavra de verdade como esta que você ouviu do Evangelho. E se você encontrar, eu vou ficar muito feliz. Porque, infelizmente, o que você acabou de ouvir é tanto verdade, quanto é mais raro do que o ouro de Ofir. E se eu fosse você, eu seria bem-aventurado por crer e por guardar esta palavra. Porque pela fé nela é que Jesus diz: você me amará. E se você me amar, eu e o Pai viremos para você. E em você nós vamos fazer morada. E quando Ele faz morada na gente, não importa onde a gente está morando, se a casa é própria, se é alugada, não importa quanto a gente está ganhando, não importa como estão nos tratando, não importa. Tudo isso vai ficando menor, 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 menor.
Essas coisas são imensas, na medida e na equivalência em que o coração está vazio, em que a morada não está cheia. Mas quando a morada está cheia, e o nosso significado é a alegria da jornada, é a alegria do caminho, então todas essas deusas imensas que hoje ocupam o panteão dos seus cultos, das suas venerações, das suas buscas, das suas devoções, do seu sangue, dos seus sacrifícios, das suas lágrimas, das suas oferendas e das suas dores e das suas frustrações, irão diminuir, 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 até que elas vão virar um latejamento cada vez menor. Como no curso desses 81 anos eu assisti 52, isso ia acontecendo na vida, por exemplo, de meu pai. Até que há 4 anos atrás ele foi arrebatado, num arrebatamento espiritual, e voltou de lá me contando aquilo que eu já contei a vocês diversas vezes. E você vendo que o homem tinha passado para lá, que estava assistindo aqui, vendo que a morada está toda feita dentro. Por isso o olhar é cada vez mais pacificado, e mais do que isso, por isso a capacidade de curtir um passarinho é tão maravilhosa e é muito mais sublime do que ver a coroa de Salomão. Por isso, encontrar um lírio aberto é um tesouro muito maior do que achar a arca perdida do tesouro de Salomão. Por isso, observar os detalhes de todas as coisas, olhar o próximo. Ontem, por exemplo, uma das minhas sobrinhas estava lá me visitando, ela é uma coisa gostosa que dá vontade de comer todinha. É sobrinha neta, filha da minha irmã, de uma das minhas irmãs. É neta de uma das minhas irmãs, da Sueli, a Ana Luísa. Estava lá e ela fazendo aquilo tudo, e eu fiquei olhando para ela e digo, meu Deus, como às vezes a gente é cego de ficar diante de uma coisinha dessa só achando engraçado, sem dar devida atenção e perceber o milagre estrondoso de significado que essa coisinha é. Mas os nossos olhos se abrem para esses detalhes, para a luz do dia, para a temperatura de cor, para quem está passando na rua, para as pessoas se abraçando, se beijando, para as energias boas ou ruins, para os significados, para os olhares, para todas as coisas da vida. Se a gente perder a preocupação com o futuro e com o destino e a fixação neurótica no passado, se o passado deixar de ser neurose, o futuro deixar de ser paranoia, e o presente passar a ser alegria em fé, e o caminho passar a carregar o princípio e o fim, o alfa e o ômega, portanto, se o destino nos habitar já na jornada, o olhar inteiro muda. E aí você passa pela primeira vez a ver a vida com os olhos de Jesus, conforme o Evangelho, e crescentemente a interpretar a vida com a mente de Cristo, o que vai significar a libertação das falsas noções de felicidade e a capacidade de abraçar a felicidade que já está realizada no caminho e que bem se expressa naquele salmo eterno. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a viagem do caminho. Nela, começo, meio e fim já estão consumados. O que resta a você é seguir o caminho, na verdade e na vida, em nome de Jesus. Pai querido, Paizinho amado, eu quero orar agora por todos os meus irmãos queridíssimos que estão lá no Teatro La Salle, participando desse momento onde eles estão juntos lá e nós nos irmanamos em espírito,
pela palavra do Evangelho, não pela imagem projetada no telão. E eu quero pedir agora ao Espírito Santo que, dentro desse auditório fechado, condicionado por um ar artificial, agradável, o conforto que invada seja outro. Que não seja das poltronas almofadadas, mas seja o conforto do Espírito Santo abraçando todo mundo. Que sopre uma brisa na alma de cada um, vento. Dá que cada um tenha essa coragem de seguir o vento, como todo que é nascido de Deus tem coragem de fazer. Porque aquele que é nascido de Deus segue o vento, segue o Espírito, segue o fluxo, segue Jesus, segue a vida, segue na fé, sem saber para onde vai, sem nenhum medo de que vá para o lugar errado, porque quem segue a Jesus não tem como se perder, já está achado. Por favor, salva-nos dessas fixações de destino, ajuda-nos a curtirmos o dia chamado hoje. Nós estamos destinados para este dia que o Senhor fez. Portanto, que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Salva-nos de ficarmos adiando a alegria para amanhã, ao invés de aproveitarmos a alegria hoje e a comermos como a alegria nossa de cada dia, que nos é servida como maná neste caminho, que não nos deixa preocupados com nenhum futuro, porque não existe nenhum futuro quando a gente caminha com o Deus que é. Nele, o passado está perdoado, o presente está garantido e o futuro já está acontecido antes do mundo ter sido criado. Essa é a segurança que tu nos dás. Esse é o ambiente da fé que vence todo medo e que nos capacita a caminhar em vitória. E é isto que eu peço que seja compreendido, não com a mente, não com a testa, mas com o coração, e que se transforme num poder no coração de cada um. É o que eu te peço, sabendo que quem crê, recebe. Em nome de Jesus. E dá que ninguém deixe de crer, que ninguém fique dormente nem cínico, mas acorda-nos no caminho para que nós não desperdicemos a chance de caminharmos habitados por aquele que já é a nossa morada e que já mora em nós, e que prepare em nós a morada que para nós será nele. Por favor, que todo medo vá embora, que toda falsa felicidade seja repreendida, que toda lágrima de tristeza mentirosa seja enxugada, e que fique no coração a doçura da fé, a alegria de um caminhar confiante, sem o coração turbado, sabendo que nesse caminho nós não só estamos garantidos, mas nós temos resposta. Porque tu disseste que neste caminho é que a gente pode ir tendo a surpresa de ver que as obras que tu fizeste estão destinadas para que nós façamos também, e outras maiores. Tudo pela tranquilidade de poder orar ao Pai que habita em nós, de modo que nós não temos que gritar ao céu, a gente tem que falar para dentro, porque tu habitas dentro de nós e aqui no coração, no secreto do secreto, aonde a gente pode pedir e receber e experimentar alegrias completas, apesar da relatividade deste mundo, porque o mundo é relativo, mas o caminho em Jesus é absoluto. E nele tu vais entalhando, forjando todos os aspectos do nosso caminho particular. Mas nele nós já estamos garantidos em ti, de modo que quem crê não teme, caminha sem medo e não retroage, porque anda na verdade, no chão da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo, continuem orando, um beijo a todos, a todos, a todos. E os recados da semana passada se renovam todos hoje. Apenas eu renovo para minha mulher que está ouvindo lá no Rio, sozinha. Beijão para ela. E eu estou aqui desfalecendo de saudade, curtindo cada dia, no entanto, como um dia bom de Deus, até com uma saudade boa de Deus para o coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijão carinhoso. Leiam o site,
ouçam a rádio todos os dias. Tem muita coisa para vocês lerem e ouvirem, não percam essa oportunidade. Credenciem-se aí à porta, deem o e-mail de vocês para o pessoal que o Chico tem organizado, para que a gente não tenha só 400, 500 e-mails, mas milhares de e-mails de pessoas que transitam pelo caminho para você receber mensagem o dia inteiro. Tá bom? Faça isso. Eu peço de coração, frequente as reuniões durante a semana e confie no meu companheiro Chico. Eu jamais indicaria a vocês ninguém em quem eu não pudesse, de coração, ter a certeza de confiar como uma pessoa singela de Deus, que está aí com o coração para servir. E eu encomendo a vocês mesmos como encomendo o meu próprio coração. Peço que vocês o respeitem como vocês respeitam a mim, que vocês o amam, no mínimo como vocês me amam, e que vocês o ajudem, no mínimo como vocês têm me ajudado. Que Deus abençoe a cada um. Um beijão a todos. Se Deus permitir, a gente se vê na semana que vem. Se não for o caso, a gente vai continuar se vendo também. Que o Senhor abençoe. Beijão para todos. Muita paz nele. Tchau, queridos. Tchau. Amém, queridos. Vamos ficar. Só queria reforçar com vocês o convite que a gente fez para essa semana. Os caminhos de convivência estão começando. Então, se você não guardou